Olá, bom, hoje então estamos aqui mais uma vez para conversar sobre mais um livro maravilhoso do Thomas Mann. Tá virando redundância já aqui nesse canal. Thomas Mann, um dos meus autores preferidos da vida, talvez o preferido. Gente, esse aqui é o 5º livro dele que eu leio. Eu tenho conseguido ler aí um livro dele por ano. Na verdade, eu estou economizando os livros dele. E eu vou deixar todos os outros links de outras resenhas que eu já fiz sobre esse autor maravilhoso lá embaixo na descrição do vídeo para vocês darem uma olhadinha também. Mas então, esse livro aqui, As Cabeças Trocadas, ele tem o seguinte subtítulo, preste bem atenção: Uma Lenda Indiana. Então aqui a gente tem um autor alemão exilado nos Estados Unidos por conta ali de todos os entreveros que estavam acontecendo na Alemanha no início do século passado. Esse é um livro que, inclusive, ele escreve nos Estados Unidos, ele só não publica primeiro por lá, ele publica em algum outro lugar. Aqui, ó, no primeiro parágrafo do pós-fácil dessa edição, a gente tem a informação de que ele foi publicado primeiro em Estocolmo, na Suécia. Isso em 1940. E a gente fica sabendo também aqui nesse pós-fácil, escrito pela Claudia Dornbusch. Perdoem minha pronúncia. Mas então, a Cláudia conta aqui pra gente que esse livro levou cerca de 7 meses para ser concebido. O que é pouco, se você parar pra pensar nos grandes calhamaços do Thomas Mann, né? Então você teve lá, sei lá, Montanha Mágica, Doutor Fausto e tudo mais. Isso tudo levou muito mais do que 7 meses para ser escrito. E como vocês podem ver aí, esta é uma novela de menos de 100 páginas, gente. É uma leitura deliciosa, é uma leitura que voa. Então o que o Thomas Mann faz aqui, né, como a gente tem ali no subtítulo, Uma Lenda Indiana, é o seguinte: ele vai contar pra gente essa lenda indiana do jeito dele. Então a gente sabe que o Thomas Mann é um cara que coloca muita coisa em seu texto. Então ele escreve aquele tipo de livro que você vai precisar reler em algum momento porque você vai ter deixado escapar algum detalhe. E esse livro tem, do começo ao fim, um tom mais satírico, mais engraçadão mesmo. Então talvez ele possa enganar um leitor de primeira viagem, né, caso esse aqui seja o seu primeiro livro do Thomas Mann, e pode até fazer você pensar que, nossa, mas que livro simples, mas tem muita coisa nas entrelinhas aqui deste livro. Então é sim um livrinho cheio de camadas. A gente tem aqui um narrador onisciente, né? Um contador de história, na verdade, né? Ele entende os leitores como uma plateia. E no começo do livro ele vai dizer, inclusive, que exige, por sua natureza sangrenta e perturbadora, muito da força espiritual do auditório e de sua capacidade de enfrentar as assustadoras trampolinadas de Maia. Maia, pelo que eu entendi, e me corrijam nos comentários se eu estiver errado, é o seguinte: Maia seria então esse conceito de ilusão que permeia o nosso universo. Então, é como se o ser humano vivesse ali em meio a uma cortina de fumaça, bem tênue mesmo, e a gente enxergasse tudo através dessa cortina, só que ela é uma cortina de ilusão. Então vamos voltar àquele trechinho. Então, para que você leia esse livro e compreenda direitinho, é preciso você ter em mente, então, que a gente tem Maia regindo aqui todo este universo, né? E a gente precisa enfrentar as assustadoras trampolinadas de Maia. Ou seja, a gente tem que fazer aí o possível para atravessar essa cortina de ilusão, certo? Mas eu acho engraçado esse termo que ele usa, né? As trampolinadas, né? As peripécias de Maia. Então veja que o livro já começa desse jeito bem humorado, né? Primeiro que ele vai dizer ali também no comecinho, que ele vai contar pra gente a história da Sita. Sita é uma das personagens principais, é a personagem feminina aqui da história. E ele vai atribuir o seguinte epíteto a Sita: Sita das Belas Cadeiras. Mais pra frente aqui na história a gente vai encontrar a Sita se banhando totalmente nua e a gente vai descobrir que ela é maravilhosa. Mas então, pra contar a história da Sita, ele precisa dar um passinho pra trás e contar primeiro a história do marido dela, que é o Sheridaman. E não só a história do Sheridaman, ele vai contar aqui pra gente também a história da amizade entre o Sheridaman e o Nanda. Então esses são os dois personagens principais aqui dessa história. Como a gente tá falando da Índia ali, do final do século XIX, ou começo do século XX, enfim, a gente tá falando ali daquela divisão em castas e tudo mais. Então, o Sheridaman faz parte ali da casta do topo, que é a casta da cabeça. Depois vocês dão uma olhadinha aí no esqueminha de castas da Índia. Você tem ali o corpinho de uma divindade, né? As pessoas que nasceram da cabeça dessa divindade são os Brahmanes. Então, essas são as pessoas mais ligadas à espiritualidade, à intelectualidade. Ele é um letrado, ele é versado nos Vedas, que são ali aqueles textos hindus sagrados e tudo mais. Então, ele é também filho de comerciantes e é comerciante. Então, ele leva uma vida muito boa.
sem se preocupar com dinheiro nem nada, e ele tem essa questão da intelectualidade também. E esse melhor amigo dele, né, o Nanda, já faz parte de uma casta mais abaixo, né? Ele faz parte da casta que sai das pernas dessa divindade, que são ali os Vishas, se eu não me engano. Vaixá, gente, desculpa. Mas então, os Vaixás não são ali a casta mais baixa, mas eles são responsáveis pelos bens materiais. Então, eles trabalham na produção de alguma coisa. O nosso amigo Nanda, por exemplo, é um ferreiro, mas ele também cuida do gado. E aí você pode até pensar assim, poxa, mas como é que essas duas pessoas de castas tão diferentes, né, são melhores amigos? Bem, o livro vai contar pra gente, então, a história dessa amizade inusitada. Outra coisa interessante a respeito desses dois é o seguinte, o Shridaman, como faz parte ali daquela casta dos intelectuais, etc., não faz trabalhos braçais, não se esforça fisicamente falando. Então, assim, ele é descrito aqui como um gordinho, desajeitado, que nunca toma sol. Então, esse é o Shridaman. Já o Nanda não. O Nanda é o fortão da história, é o bonitão. Sempre tomou muito sol também, ele se banha com óleos ali, não sei o que lá, enfim, esse é o Nanda. E uma coisa interessante a respeito da amizade desses dois é que eles se complementam. Então, o Nanda, de certa forma, admira a intelectualidade do amigo e o amigo, de certa forma, admira, né, a capacidade para trabalhos braçais do outro. Só que, veja bem, essa é uma relação de complemento, os dois se complementam, não existe inveja entre os dois. Aqui a gente está falando de uma amizade tão pura quanto ela pode ser. Tem um momento aqui no livro, inclusive, deixa eu abrir aqui, tá bem no comecinho, isso aqui tá na segunda página, gente, olha só. Página 10, aliás, nessa edição, mas é a segunda página da história. O narrador diz o seguinte, ó. A amizade dos dois jovens baseava-se nas diferenças de seus sentimentos relativos ao eu e ao meu. Os de um ansiavam pelo do outro, pois a encarnação cria a individualização. Siga aí esse raciocínio, olha só. A individualização, por sua vez, né, causa diversidade. A diversidade provoca a comparação. Da comparação nasce a inquietude. A inquietude origina o assombro. Do assombro provém a admiração. E esta finalmente produz desejo de troca e união. Etade vaitade. Isso é aquilo. E esse preceito aplica-se sobretudo à mocidade, quando a argila da vida ainda é mole e os sentimentos do eu e do meu ainda não se tornaram rígidos por causa do esfalecimento da unidade. Sério, se você não tem esse livro em mãos, não tá lendo junto comigo aqui esse trechinho, volta, ouça novamente, preste atenção nisso daí. Bom, enfim. Então é isso, a história mostra pra gente que eles não se invejam, eles apenas se complementam. O que tá acontecendo aqui no começo dessa história é o seguinte, os dois estão fazendo uma viagem. Então boa parte dessa viagem, né, boa parte do caminho, os dois vão fazer juntos e vai chegar um momento em que os dois vão ter de se separar, porque afinal de contas o Shridaman vai vender alguma coisa e o Nanda vai acabar, sei lá, entregando alguma ferramenta, alguma coisa do tipo, então vai ter um momento ali na viagem que eles vão se separar. Pois muito bem, durante essa viagem, eles aproveitam para conversar. E nessa conversa tem um momento em que a gente fica sabendo que os dois sentem pena de cada um deles. Então veja bem, o Nanda sente pena do Shridaman porque ele vive muito para essa coisa do espírito e da intelectualidade e acaba não vivendo. E o Shridaman tem pena do Nanda porque ele vive muito sua própria vida e não se dedica à intelectualidade, né, enfim, espiritualidade, etc. E aí quando o leitor chega a esse momento do diálogo, pode-se até pensar, poxa, então essa amizade não é tão perfeita assim, né? Um tem dó do outro, né? Como assim? Mas eles vão conversando, eles vão se entendendo e vão vendo assim, olha, isso não é motivo para você sentir dó de mim, enfim. Eles chegam ali juntos à conclusão de que um complementa o outro mesmo, e essa amizade é tão verdadeira que o Nanda, num dado momento, vai virar pro outro e vai dizer, olha só, se você morresse, eu não conseguiria continuar vivendo nesse mundo, para mim não seria possível. Então ele realmente sente necessidade, né, dessas conversas que os dois têm, que para ele é sempre muito enriquecedora, aliás, para os dois sempre é muito enriquecedora. E nesse momento a gente chega até a achar que isso é um certo exagero, mas tudo bem. Então não sei se eu deixei claro aqui nessa minha fala, mas esse é um livro que vai tratar principalmente de duas dicotomias. A primeira delas é espírito versus vida, e a segunda é a mente versus o corpo.
Então guarde esta informação. Mas então, os dois estão ali conversando, esperando a noite passar e etc. No dia seguinte, o que acontece? Eles se deparam com uma moça linda, maravilhosa, tomando banho. Aí o Nanda vai reconhecer essa moça de um ritual que eles fizeram ali no povoado dele de quando ela era bebê. Então o Nanda se lembra de ter jogado ela pra cima durante uma festividade X aí, enfim, isso era uma grande honra pra ele. E fazia então muito tempo que ele não via essa menina. Eu achei isso curioso, né? Como é que ele vai reconhecer uma moça que ele só viu quando era bebê? Mas enfim, só acontece aqui no livro. E o Sheridaman também fica ali estupefato com toda a beleza daquela mulher. Enfim, os dois ficam observando a moça tomando banho, etc. Tá bom, vida que segue. Aí eles chegam àquela bifurcação, né? Cada um vai pro seu lado e eles combinam, né? Tal dia, tal horário, a gente se encontra aqui pra fazer a viagem de volta. Pois muito bem. No dia e horário combinados, o Nanda tá lá. Cadê Sheridaman? Espera, espera, espera. Quando o cara volta, ele tá absolutamente abatido, triste pra caramba, enfim, aconteceu alguma coisa com Sheridaman. O Nanda insiste pra saber o que acontece, tá preocupado, achando que o amigo vai morrer e ele vai ter que colocar aquela promessa dele, né, em prática, né? Ele tinha dito que se o amigo morresse ele se mataria, mas então. Dali a pouco, conversa vai, conversa vem, a gente fica sabendo que, na verdade, o Sheridaman está apaixonado pela Sita, pela moça que estava tomando banho. Aí o amigo dele, né, sente aquele alívio, né, ele não vai precisar se matar. E outro alívio também é que ele conhece a família da moça, então eles podem apresentar os dois, enfim. E é isso que acontece, os dois se casam. Pois muito bem. Dali uns dias, o Nanda, que é ali o amigo da família, aquela coisa toda, leva o casal para casa dos pais da moça. Então eles estão fazendo essa viagem meio que de carruagem, alguma coisa do tipo. O Nanda está lá guiando os cavalos, o casal está lá atrás, e aí eles passam por um templo. É o templo da deusa Kali, né, a mãe do universo. E aí o nosso amigo Sheridaman resolve ir até lá fazer ali uma oferenda, alguma coisa do tipo. Então os dois, né, o Nanda e a esposa do amigo, ficam lá no carro esperando o amigo voltar e nada dele voltar. Enquanto isso, o narrador conta pra gente o que está acontecendo dentro do templo. Quando ele chega lá, quando o Sheridaman entra nesse templo, ele se depara com uma imagem, né, da deusa Kali, só que é uma imagem tenebrosa, ela tá parecendo, sei lá, um demônio ali, entendeu? E aquela imagem mexe com ele de alguma forma. Não vou dizer pra vocês o que é que ele vai fazer. Inclusive, sobre a história do livro, é só isso que eu vou contar pra vocês, né? Então, os dois estão lá no carro esperando Sheridaman voltar, e Sheridaman tá lá naquele templo, olhando pra aquela imagem horrorosa da deusa. Para saber a continuação da história, leia o livro. Gente, é um livro fininho. Você vai ler esse livro aqui muito rápido mesmo. É um livro muito bem humorado. Em alguns momentos ele pode até pesar um pouco a mão nesse bom humor que ele coloca aqui nesse livro, que é uma coisa que ele coloca em todos os livros dele que eu já li até o momento. Então, no Montanha Mágica tem vários momentos para dar muita risada. Você tem ali, até no Doutor Fausto, que é um livro mais sisudo, né, um assunto mais pesado, tem uma coisa ou outra ali de leveza também naquela história. Nos Buddenbrook você tem isso, na Morte em Veneza, no Tony Kruger. Mas aqui é isso o tempo todo. Então, em alguns momentos, você pode até achar que ele está debochando da crença, da história que ele está contando e etc. Mas não é bem assim. Quem achou Thomas Mann muito debochado aqui nesse livro também foi o Hermann Hesse, que é um outro autor alemão. Inclusive, os dois eram bastante amigos e tudo mais. E quando Thomas Mann mostra, né, esse livro aqui para o Hermann Hesse, aqui no pós-fácil do livro, né, a autora vai contar pra gente que ele não emitiu nenhuma opinião. Achou melhor calar silente, certo? Mas então, por que eu estou mostrando aqui o Siddhartha? Porque a autora desse pós-fácil recomenda pra gente esse livro aqui também. Que é um livro que eu ainda não li dele, né? Por enquanto aqui no canal só tem vídeo pro Demian. Então vou ver se eu leio logo esse livro e já converso aqui com vocês também. É um livro também bem curtinho. Mas então, o Hermann Hesse era muito interessado nessa cultura indiana e tudo mais. Mas pra ele, ao que tudo indica, este livrinho aqui do amigo não funcionou, certo? Então, caso você não queira saber mais nada a respeito da história, você ainda não leu o livro, tem ele perdido aí na estante, enfim, leia primeiro, depois você volta aqui e continue a ver o vídeo, certo? Daqui pra frente eu vou contar algumas coisas que podem ser spoiler pra muitas pessoas. Eu não vou contar, por exemplo, o desfecho da história, mas tem alguns detalhes aqui que realmente são bastante surpreendentes. Eu gostei pra caramba de ter lido. Foi surpreendente pra mim, então, enfim, não quero estragar a experiência de leitura de ninguém. Então, um beijo pra vocês, até mais. E daqui pra frente no vídeo eu vou comentar então com vocês algumas surpresinhas que estão aqui, certo? Mas então, o que que acontece? Sheridaman, quando está dentro daquele templo, acaba passando assim por uma, sei lá, começa a ter umas visões estranhas, e ele sente uma necessidade extrema de se autodecapitar. E é isso que ele faz. Ele pega, sei lá, uma espada que estava perdida ali no templo e
arranca a própria cabeça. Aí veja bem, olha só o que o narrador vai dizer, isso aqui tá na página 41. Isso foi dito rapidamente e não menos rapidamente foi feito, né, a autodecapitação. Mas nesse ponto da história, o narrador tem um único desejo, que o ouvinte não aceite o evento com irrefletida indiferença, como algo costumeiro e natural, somente porque ele nos foi transmitido assim e nos relatos aparece como qualquer coisa comum, o fato de pessoas cortarem as próprias cabeças. O fato individual jamais é comum. O mais comum, a cujo respeito se fala e pensa, são o nascimento e a morte. Assistam, no entanto, a um parto ou a uma agonia e perguntem à parturiente ou ao moribundo, perguntem a si mesmos se o que ali acontece é realmente comum. A autodegolação, por mais exemplos que dela se narrem, é um ato quase irrealizável. Pensa aí, imagine-se se autodegolando. Por mais exemplos que dela se narrem, é um ato quase realizável, para cuja perpetração se necessita um enorme arrebatamento e uma medonha fusão de todas as forças vitais, a fim de que a vontade se concentre no único ponto de execução. Que Shridaman, filho de um comerciante brahmane, homem de olhos meigos, pensativos, tenha conseguido cometer tal ato com seus braços pouco robustos, não se deve aceitar como uma ocorrência normal, e sim como algo assombroso, quase inacreditável. Então, o narrador deixa isso bem claro pra gente, que ele realmente precisava estar muito arrebatado por seja lá o que ele estava vendo ali dentro daquele templo. Então o que acontece é que ele realmente demora muito. Os dois, né, a esposa e o amigo, começam a ficar muito preocupados, mas enquanto eles estão ali preocupados, a Sita tá observando a bela nuca do Nanda, entendeu? Seu porte atlético. O Nanda também tá ali admirando a beleza de Sita, entendeu? Mas ele resolve ir até lá ver o que tá acontecendo com o amigo. E quando ele chega ao templo, imagine você a imagem com que ele se depara, né? O amigo decapitado. E aí ele se dá conta de que o amigo arrancou a própria cabeça. E aí ele começa a pensar, bem, eu não posso sair daqui vivo porque as pessoas vão começar a achar que fui eu quem matou meu próprio amigo para ficar com a esposa dele. Ou algo pior, enfim. Então o que ele decide fazer? Arrancar também a própria cabeça, mesmo porque ele já tinha prometido isso, só que ele realmente não conseguiria viver sem este amigo. Então ele vai lá e arranca a própria cabeça. E a Sita fica lá sozinha, esperando os dois, nada dos dois aparecerem, vai pro templo e se depara com essa cena horripilante dos dois decapitados. Aí ela começa a achar que os dois brigaram por causa dela, ou seja, ela é uma desgraçada, ela também não pode voltar para a comunidade, enfim, precisa se matar também. Então ela arruma uma corda, está indo para fora do templo, né, tem uma árvore lá fora, ela vai se enforcar, e aí a própria deusa Kali vai dizer, meu, o que você tá fazendo? Eu te dei esse corpo bonito, não sei o que lá, você vai se matar? Como assim? E é isso mesmo, a deusa é impagável, ela é muito engraçada. Aí conversa vai, conversa vem ali com a Sita e tudo mais, a deusa resolve admitir que os dois voltem à vida. Então ela pede pra Sita colocar a cabeça no lugar e os dois vão reviver. E a deusa pede pra ela prestar bastante atenção ao que ela está fazendo, porque se ela colocar a cabeça ao contrário, ou seja, virada pras costas, né, eles vão ficar assim até morrer. Então ela precisa prestar atenção no que está fazendo. E ela realmente presta atenção nisso. Só que o que ela faz? Ela troca as cabeças. Então o corpo do Shridaman fica com a cabeça do Nanda e o corpo do Nanda com a cabeça do Shridaman. O que acontece? Conforme a história vai correndo, a gente vai entendendo que provavelmente ela fez aquilo de propósito, em algum nível de consciência, apesar dela ficar muito arrependida e muito preocupada com como é que a vida vai ser dali pra frente. Porque, no fim das contas, a gente sabe que ela está apaixonada pelos dois. E fica bastante implícito aqui, né? O narrador deixa isso bem claro pra gente, né? Que pra ela o perfeito seria o corpo do Nanda com a cabeça do marido. Então ela meio que já tinha feito essa escolha. Mas mesmo assim ela fica quieta, deixa os dois ali tentarem resolver. E esse é um problema que os dois não conseguem resolver. Qual dos dois vai voltar pra casa como o marido da Sita? Então eles resolvem visitar um guru. Gente, é o melhor personagem deste livro. Ele é muito engraçado. Então quando os três, né, chegam pra conversar com ele, os três estão desesperados e o guru tá assim, tá bom, contem-me essa história tenebrosa de vocês. E aí eles contam a história, né, tintim por tintim. No final o cara tá assim, nossa, não sei como é que vocês aguentam tanto drama idiota. Enfim, pra ele aquilo foi uma história chata, é mais chato do que ouvir, sei lá, o boi dele ruminando, enfim.
E ele percebe na hora que o que a Sita quer realmente é o corpo do Nanda com a cabeça do marido, e é assim que fica. Só que aí o que vai acontecer? Lembra daquela dicotomia que eu tinha comentado com vocês, que permeia o livro todo, que é a questão da mente versus corpo? Então, uma das questões desenvolvidas aqui nesse livro é o seguinte: o que é que manda? É o corpo que manda na mente ou é a mente que manda no corpo? Será que adianta realmente você dar um corpo atlético para uma pessoa que não vai cuidar deste corpo, que vai simplesmente continuar estudando, louvando aos deuses e etc.? Então, até onde vai a importância que o ser humano dá para a aparência física? Sem contar que, quando esse entrevero todo se dá ali no templo, a Sita já estava grávida do marido. E agora, quem é o verdadeiro pai desta criança? E aí a criança nasce com um corpo muito robusto, porém quase cego. Então a gente tem aquela questão dos olhos serem a janela da alma. E ele sendo quase cego, ele não pode se dedicar tanto aos estudos de escrituras, como é o caso, né, do pai biológico. E aí, qual vai ser o desfecho do livro? Não vou contar pra vocês, mas enfim, gente, o livro é maravilhoso. Então, caso você tenha visto o vídeo até agora e ainda não leu o livro, né, quando você pegar pra lê-lo, preste bastante atenção às falas do narrador, né, as descrições dele, as explicações aqui e ali. A fala do guru também é interessantíssima. Enfim, baita livro, divertido pra caramba, bem diferente de tudo que eu já li do Thomas Mann. Aqui nesse pós-fácil a gente fica sabendo também que ele tinha o costume de escrever esse tipo de livro mais leve entre os seus trabalhos mais pesados. Por enquanto, pelo menos esse aqui foi o primeiro livro dele mais leve que eu li, certo? Mas se eu não me engano, ele tem um outro livro que já foi publicado por aqui também, chamado O Eleito, que me parece ser também uma novela mais divertida, mais leve também. Então essa provavelmente vai ser minha próxima leitura, então, mesmo porque eu já tenho esse livro por aqui. E é isso. Se você não conhece Thomas Mann, conheça. Talvez essa aqui não seja a melhor pedida para começar a conhecer esse autor. Porque, como eu disse para vocês, ele destoa um pouco. Esse não é o único livro em que ele sai daquele cenário europeu para contar suas histórias. Ele tem uma trilogia sobre José também, José e seus irmãos, que se passa no Egito, enfim. Mas eu recomendo como porta de entrada um livro dele chamado Os Buddenbrook, que é inclusive o primeiro romance escrito por ele. Já tem vídeo aqui no canal também, o link estará lá embaixo. Então é isso, vou ficando por aqui, vejo vocês nos próximos vídeos do canal, um beijo grande e até mais.